Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa terceira aula de Pesquisa de Mercado 2, onde nós continuaremos falando das aplicações tradicionais de pesquisa de mercado. Vamos falar agora de distribuição. Tá? Pesquisas de distribuição. Para que serve pesquisa de distribuição? Bem, na realidade ela serve para organizar as vendas. Todos os estudos cujo objetivo seja avaliar a eficiência das ações do composto mercadológico quanto às políticas de distribuição, comunicação e estrutura de vendas são pesquisas de distribuição. As pesquisas de organização de vendas são realizadas para identificar quais os melhores canais de distribuição a serem utilizados para que os consumidores tenham fácil acesso ao produto, tais como atacado, varejo e autosserviços. Esses estudos podem também verificar o desempenho e eficiência dos canais, destacando as melhores formas junto a eles, possível existência de conflitos e atuação da concorrência junto a distribuidores. Aqui nós temos um resuminho, tá, com relação à pesquisa de organizações de vendas. A gente busca a preferência por canais de vendas de distribuição, ou seja, quais são as preferências. A gente busca identificar os canais alternativos, analisar o desempenho da distribuição, analisar as vendas e pós-vendas de um determinado canal e analisar os conflitos de canais. É fundamental que se realize uma avaliação de localização entre o armazém e os pontos de varejo, para que se evite gastos indevidos com transporte. Existem vários métodos computadorizados de simulação, onde o computador é programado para simular várias combinações de números e localizações dos armazéns, para indicar qual ou quais oferecem menor custos operacionais. Análise da área de comércio. O que seria isso? Seria descobrir qual é a área de abrangência de um negócio, ou qual a área que ele pode atingir. Os estudos da área de comércio são realizados para viabilizar planos de implantação de empresas, geralmente comércio varejista. Esses estudos têm como base os cálculos de potencial de renda de populações de regiões previamente determinadas. Os dados necessários sobre a demografia, renda média, número de habitantes, que é a própria densidade demográfica, por domicílio, e percentual de gastos familiares com determinados produtos, são levantados por meio de estudos exploratórios, junto a órgãos oficiais como IBGE, Prefeitura e outros, a famosa pesquisa secundária. Existe na pesquisa para localização de ponto de varejo o método chamado de método de localização análoga, que é a demarcação de área em torno do local potencial em termos de vizinhança residencial ou comercial, o nível de renda e a concorrência, ou seja, descobrir a área de influência. O que seria a área de influência? É determinado geralmente em raios de abrangência, dependendo do tipo: shopping center, supermercados, tamanho do comércio, pequeno, médio, grande, hipermercado. E os raios contemplam uma subdivisão entre as áreas. Seriam as primárias, as secundárias e as terciárias. Essas áreas são determinadas a partir do ponto localização onde será implantado o negócio. E daí para frente a gente cria a dimensão e o tamanho do comércio. Por exemplo, se estivermos analisando a viabilidade de abertura de uma loja do Pão de Açúcar, tá? Onde a estratégia é abordar a vizinhança, e essa estratégia do Pão de Açúcar, nós temos que delimitar a área primária e a área secundária. A área primária são as quadras adjacentes e a área secundária o bairro, o entorno a partir das áreas adjacentes. Pensem no Pão de Açúcar que nós temos lá na região sul. Outro exemplo que nós temos, tá? Que é o exemplo 2, se estivermos analisando a viabilidade da abertura de um shopping center, onde a estratégia é abordar a região metropolitana, veja bem, o shopping center é maior, precisa de uma visibilidade, de uma movimentação maior. Nós teremos área primária, secundária e área terciária. A área primária seria a cidade, a secundária seria cidades adjacentes e a terciária cidades do entorno, a partir das cidades adjacentes. Quando o shopping veio para cá, não tinha shopping em nenhuma cidade próxima e mais afastado até. Araguari não tinha, Uberaba não tinha. Então, esse shopping veio aqui inicialmente, o nosso primeiro shopping, para poder
atuar na área primária, que seria a cidade de Uberlândia, nas cidades adjacentes, que seria Uberlândia e Prata, e nas cidades em torno, que seria Uberaba, que seria as cidades mais afastadas um pouquinho. As formas para determinação e subdivisão dessas áreas podem ser por meio de modelos de regressão múltipla, modelos de gravidade ou percorrendo as principais vias de acesso. Nos modelos de regressão múltipla, permite-se que se defina a relação entre uma variável dependente e outras variáveis independentes. Variável dependente, exemplo, vendas. Independentes, tamanho do estabelecimento. No modelo de gravidade, a teoria da gravidade diz que um maior número de pessoas se deslocarão para um ponto que seja mais próximo a elas, e se os estabelecimentos forem do mesmo tamanho e tipo, outras variáveis influenciarão nessa decisão. A terceira maneira seria percorrendo as principais vias de acesso. A partir da localização inicial, percorrendo as vias de acesso, medindo o tempo e distância até 15, 30 e mais minutos. Aqui estamos com um exemplo, um gráfico que mostra o raio primário, o raio secundário e o raio terciário. Na determinação das áreas de influência, todos os estudos, as pesquisas, as informações devem contemplar determinação da área de influência propriamente dito, que seria a determinação do tempo versus a distância a partir de um ponto inicial, o estudo de fluxo e vias de acesso, que é a contagem de pessoas e veículos e delimitação das vias de acesso ao ponto, estudo de demanda, o estudo junto à população para avaliar hábitos de consumo e o estudo da concorrência, localização, porte, quantidade e tipos de concorrente. Com relação à abordagem do esforço de venda, que seria o número de visitas necessários por ano para cada cliente em uma determinada região, dividido pelo número de visitas que um representante pode fazer em um ano igual, será igual ao número de representantes necessários. Existe um experimento de campos, na realidade existem 2 experimentos de campos que podem ser feitos. Um é fazer visitas mais frequentes a alguns clientes e menos frequente a outros. E a analisar esses 2 efeitos. Isso é uma pesquisa. Lembra, experimento de campo é um tipo de pesquisa. Outro que nós podemos fazer é aumentar o número de representantes em alguns territórios e reduzir em outros, para verificar o efeito sobre vendas. Então, esses 2 experimentos de campo, ele é feito para analisar a abordagem do esforço de vendas. A pesquisa de análise de vendas, ela é feita para avaliar a estrutura e a organização de vendas da empresa, investigando a atuação da equipe de vendas, detectando a melhor divisão geográfica do território de vendas e das cotas. E também o sistema de remuneração dos vendedores e outros estudos de avaliação de desempenho da equipe. Na análise de vendas estão incluídas pesquisas contínuas ou evolutivas, que avaliam o comportamento do consumo a partir da auditoria de estoques e pesquisas domiciliares, que são feitas pela Nielsen e pelo painel do Ibope. Os testes de mercados ou testes de pilotos para avaliação de vendas a partir dos lançamentos de produto em áreas de testes também são considerados pesquisas de análise de venda. Aqui nós temos um resuminho da pesquisa de análise de venda, que seria a auditoria de estoques que nós já vimos em pesquisa 1, que é feito pela Nielsen, que é a auditoria domiciliar, que é o painel de consumidores feito pela Ibope, o estabelecimento de territórios de vendas, pesquisa de fatores motivacionais para a equipe de venda e os estudos de previsão de vendas. Na hora que a gente fala sobre pesquisa de análise de venda, a gente não pode esquecer de dados secundários, pois grande parte dela é feita com dados secundários, que seria estimativa de venda, monitoramento de ambiente, segmentação e alvo e desenvolvimento de sistemas inteligentes de negócio. Estimativa de vendas, a gente obtém dados do censo, classificação setorial, dados de associação, peritos e autoridades, dados secundários. Para monitorar o ambiente, a gente pega informações de mídia, de legislação, setoriais, literaturas. Também para análise de vendas, pesquisas secundárias. Para fazer segmentação, pesquisas secundárias.
E o desenvolvimento de sistemas de inteligência, através de relatórios anuais de concorrentes e informações de mídia. Quando se fala em pesquisa de análise de venda, nós não podemos esquecer os dados padronizados. O que seria dados padronizados? São dados que se encontram entre os dados secundários genéricos e os dados primários. Os dados padronizados permitem uma economia em escala na coleta. O que seria ele? Seria uma maneira de se coletar dados padrão que é utilizado em um ambiente muito grande, por exemplo, no país inteiro. Os mais conhecidos são a auditoria de estoques e o painel de consumidores, como nós já havíamos dito. Ele é feito da mesma maneira em todo o país. Na realidade, a Nielsen está fazendo a América do Sul. Os dados padronizados são fornecidos continuamente, o que é essencial para o monitoramento. Então, lá na região sul tem uma pessoa que colhe esses dados padronizadamente e manda para cá. Lá na região norte, lá na capital tal e assim por diante. Esses dados vão chegando e vão sendo processados pela empresa, e ela de uma maneira contínua. Quando se fala em auditoria de estoques, a auditoria de estoques é realizada junto a uma amostra de lojas de varejo, logicamente é combinado, nada é feito arbitrariamente, ela é feita bimestralmente e ela até parece um pouquinho com a contabilidade que vocês aprenderam, porque o pesquisador analisa o estoque inicial, as compras, subtrai o estoque final e descobre quanto realmente foi vendido de um determinado produto. Esse resultado pode ser por marca, por tamanho, por tipo, por sabores, pode ser ter um resultado de diferentes formas. Os resultados das auditorias de lojas são projetados para chegar a uma estimativa regional. Lembrando a vocês que esses resultados são quantitativos. Todos os resultados quantitativos podem ser projetados. E se podem ser projetados, eles podem ser estimados regionalmente ou nacionalmente. Durante as visitas, o auditor pode também levantar outros dados, como preço de gôndola, espaço dado aos produtos, promoções no ponto de vendas e display. Quais são as informações obtidas a partir de uma auditoria de estoques? Vendas totais de categoria, participação de mercado por marca no mercado, participação de mercado de cada marca por região, participação de cada canal e distribuição na venda do produto, participação de cada marca por tipo de canal de distribuição, rotatividade de estoques e desempenho de cada marca no mercado. Na década de 80 e 90, no painel de consumidor, os respondentes permitiam que o auditor visitasse a sua casa para verificar estoques de determinadas categorias, entregar uma caixa onde seriam guardadas embalagens vazias e, no diário, o participante do painel registrava detalhes de cada compra. Hoje não funciona mais assim, até, imagino eu, por um problema de segurança. Hoje o respondente preenche um diário para certas categorias, mesclando com a digitação via código de barra os produtos. O entrevistado tem um aparelho que registra o código de barra e as informações vão direto para uma central. Então, hoje é feito automático, não tem aquela visita periódica do pesquisador. Tá? As informações obtidas através de um painel de consumidor, fidelidade à marca, participação de cada marca no mercado, índice de repetição de compra para os produtos novos, preço médio, participação de cada varejo na venda de categoria, periodicidade de compra. Bem, meninos, espero que tenham tido bom proveito na nossa aula número 3. Espero vocês em próxima aula. Um abraço para vocês e até!